Poucos jogadores conseguem ser exatamente aquilo que a torcida espera deles. É absolutamente normal o torcedor colocar muita expectativa sobre os jogadores que são revelados ou contratados para o time que ele torce. Pelo torcedor, todo jogador seria o Messi e todo jogador gostaria, é claro, de ser a melhor versão de si mesmo. Não tenha dúvidas que qualquer jogador também queria ser o melhor do mundo, mas não é fácil e a concorrência, meu amigo, é brutal. Ser o melhor do time, o melhor de uma temporada ou o melhor jogador de uma partida sequer exige que você supere muita gente que também tem o mesmo desejo que você. O Vitor Bueno era um desses jogadores que muita gente colocou uma expectativa enorme, absurda, e que por lesões e também falta de sorte acabou marcado como um jogador que muitas vezes não entregava nada do que o torcedor esperava dele. Mas hoje, o Vitor Bueno vive uma realidade completamente diferente e calou a boca de muita gente que duvidou ou cornetou ele. Mas você sabe do que é que eu tô falando? Sabe o que foi que aconteceu com o jogador e como é que ele tá hoje? Bom, fica tranquilo que eu vou te contar melhor tudo isso no vídeo. Mas antes, se você ainda não é um inscrito no nosso canal, quero te pedir uma gentileza. Se inscreve aqui agora para você apoiar o nosso trabalho e assim você recebe mais vídeos como esse. Se você ainda não me conhece, prazer, eu sou o Rodrigo Barbosa do canal Futflix e aqui todos os dias eu trago para vocês as principais histórias, curiosidades e notícias de futebol para você ficar ligado em tudo que acontece no mundo da bola. Então dá essa moral pro Rodrigão, vai, se inscreve aqui agora e deixa um like no vídeo. Era fevereiro de 2017 e o São Paulo foi até a Vila Belmiro enfrentar o Santos. Naquele jogo, o tricolor tinha o limitadíssimo lateral Buffarini pela direita e o Santos, como quase sempre, com os seus meninos da Vila, botavam aquela correria absurda no jogo. Naquele dia, o Peixe tinha um menino que eu não conhecia muito bem a história não. Já tinha visto alguns deles no Brasileirão de 2016, mas não tinha parado para ver com calma sobre aquele jogador. Só que no jogo daquele dia na Vila Belmiro, ele entraria de vez no radar dos jogadores que eu começaria a acompanhar mais de perto. Não vou negar que naquele jogo fiquei muito feliz porque o meu tricolor saiu com a vitória em cima do Santos por 3-1. Luiz Araújo jogou demais, mas o que guardou mesmo na minha memória e na memória de muita gente, para ser sincero, foi o drible humilhante que o Vitor Bueno deu para cima do Buffarini, que impressionou até o bandeirinha da partida. Para mim era mais um garoto revelado na Vila Belmiro que o Santos revelava, mais um menino da Vila que, enfim, faria aquela fumaça durante a sua carreira. Mas a realidade nem era bem essa. O Vitor Bueno não foi revelado pelo Santos, foi revelado pelo Botafogo de São Paulo lá em 2014. Chegou ao Santos no meio de 2015 e ele veio por empréstimo e só depois foi contratado em definitivo. Jogador bom de bola mesmo, forte, rápido, driblava fácil e tinha também um bom chute. Tinha potencial demais e depois do excelente ano de 2016 que ele fez pelo Santos, parecia que 2017 seria o ano do Vitor Bueno, que ele ia arrebentar no clube. Só que, como sempre, no futebol, um detalhe pode mudar tudo. E foi em julho de 2017 que ele sofreu uma lesão no ligamento cruzado anterior, o temido LCA no joelho direito. E aí você já sabe, né? Lesão no joelho. Nem preciso falar que ele nunca mais foi o mesmo jogador de antes da lesão. No ano seguinte, o Santos emprestou o jogador para o Dinamo de Kiev depois dele ter ficado muito tempo fora se recuperando. E o Vitor Bueno não conseguiu entregar quase nada no clube europeu. Fez 3 partidas por lá e poucos meses depois voltou para o Brasil. Mesmo com contrato com o Santos, o Vitor Bueno voltou ao Brasil para jogar justamente no meu São Paulo. E no tricolor paulista, o Vitor Bueno nunca viveu uma lua de mel com a torcida. Era o típico jogador que o torcedor gostava de pegar no pé. E eu me incluo nessa lista, tá? Mesmo sendo um cara que ajudava bastante o time, jogava em várias posições e tinha confiança de vários treinadores que passaram pelo clube, tendo mais qualidade até que muitos que jogaram pelo São Paulo na época, o jeito do jogador
de ser meio tranquilo, até aparentando um pouco de apatia, independente do que acontecia no jogo, o torcedor, claro, pegava muito no pé dele por esse jeitão do Vitor Bueno, quase que desligado. Eu vou ser sincero pra vocês, você já deve imaginar isso, né? Camisa 5, Rodrigão volante, gosto do jogador vibrante, aquele que joga junto com a torcida de verdade, sabe? Que entra em campo, dá carrinho, briga, às vezes até arruma uma certa confusão, mas o jogador que dá vida de verdade. E o Vitor Bueno, esse não era o estilo do jogador, ele era um jogador mais calmo, mais tranquilo, parecia que, cara, podia cair o mundo, que ele tava assim, ó, de boa. Se o time tá ganhando, isso é um comportamento ótimo, né? O torcedor vai lá e aplaude. Mas se não tá ganhando, se tá perdendo, os resultados não vêm, aí o cara é o famoso não tá nem aí pra nada. Mas esse era o estilo do Vitor Bueno, jogador tranquilo. Então, sempre que as coisas davam erradas, o torcedor automaticamente culpava o jogador e falava logo pro treinador tirar ele, que ele tava morto dentro de campo. Pra mim, a solução era bem assim. Era um jogador que eu queria muito no São Paulo e quando vi ele jogando pelo Santos, imaginei que seria um baita de um jogador. Só que ele mudou muito depois da lesão. Faz parte, dá pra entender. Mas pra mim, foi decepcionante a passagem dele pelo tricolor. E como você deve imaginar, as minhas opiniões ruins sobre um jogador, o que eu deixo de achar ou não de um atleta, eu expresso aqui na minha casa, assistindo o jogo, eu corneto, eu xingo, eu reclamo, eu falo mal de quase todos os jogadores que vestem a camisa do meu time. Mas eu faço isso aqui na minha casa, eu não vou pra rede social falar mal de ninguém, cara. Imagina que eu vou pra rede social cornetar jogador? De jeito nenhum. Mas nem todo torcedor é assim, né, cara? Nem todo torcedor tem como testemunha da sua indignação apenas as suas paredes. Ele vai pra rede social, xinga, reclama, corneta e persegue o atleta. E obviamente que o Vitor Bueno passou por essa situação no São Paulo. O jogador realmente tomou muitas cornetadas nas redes sociais. E por isso o Vitor Bueno acabou começando a temporada de 2021 treinando separado do restante do elenco do São Paulo. Entrou em acordo com a diretoria, rescindiu seu contrato e deixou o tricolor paulista. Cara, é uma situação daquelas, o jogador não estava bem e precisava procurar um lugar para jogar. Era o melhor para ele, porque ele estava mal no clube e pro clube que via ele ficar no time, pagando o salário, sem render em campo, também era um negócio ruim. A saída acabou sendo um bom negócio para os dois lados. E pouca gente sabe, mas até hoje o São Paulo foi o clube que o Vitor Bueno mais defendeu na carreira. Jogou 120 partidas com a camisa do São Paulo e marcou 16 gols pelo clube do Morumbi. E é aí que eu falo, o futebol ele é cheio de surpresas. O Vitor Bueno deixou o São Paulo e acertou com o Atlético Paranaense. Chegou no clube de graça e, meu amigo, tudo mudou pra ele. Passou a fazer bons jogos, recuperou a confiança. Em 90 partidas com a camisa do Furacão, marcou 17 gols e deu 10 assistências. Em 2022, logo no ano que ele saiu do São Paulo, ele foi finalista da Libertadores da América com o Furacão e, cara, ele caiu nas graças da torcida, porque se encontrou, tava jogando bem o Vitor Bueno. E vamos concordar que em 2024 ele fez muita falta pro Furacão, tá? Esse era o ano do centenário do clube que acabou rebaixado, mas o Vitor Bueno não tava nesse balaio não. Isso porque ele recebeu em janeiro de 2024 uma proposta para jogar no Cerezo Osaka do Japão. O contrato dele com o Furacão só ia até o meio de 2024, mas o clube recebeu uma compensação de 17 milhões de reais para liberar o jogador logo no começo da temporada. E velho, vamos lembrar? 17 milhões de reais por um jogador que chegou de graça no Furacão. No fim das contas, o futebol é exatamente assim. Quer dizer, na maioria das vezes. O torcedor do Santos apostava demais no Vitor Bueno e esperava que ele fosse mais um dos meninos da vila que ia arrebentar no Brasil ou no futebol europeu. Mas as nossas apostas em jogadores, aquelas apostas de que, cara, esse vai dar muito certo, na maioria das vezes estão erradas. A gente quase sempre espera muito de todo jogador e pouquíssimos entregam aquilo que a gente estava esperando. O Vitor Bueno hoje tá com 30 anos de idade, feliz da vida no Japão, jogando um bom futebol. Em 26 jogos pela equipe, ele tem 4 gols e 5 assistências, a melhor média da carreira dele de participação em gols. O cara que no São Paulo era tratado pela torcida como um morto em campo e que saiu do clube meio que chutado, tá vivendo um dos melhores momentos da sua carreira. Pelo torcedor, é claro que todo jogador seria o Lionel Messi e todo jogador gostaria, é claro, de ser a melhor versão de si mesmo. O Vitor conseguiu encontrar a melhor versão dele hoje
que ele podia entregar. Mas e você? Se lembra do jogador? Sabia que ele estava jogando lá no Japão agora pelo Cerezo Osaka? Ah, ele é titular absoluto do clube? Não, não é titular absoluto, mas ele tem vivido bons momentos por lá, é importante pro clube, tem contrato até 2027, então assim, o Vitor Bueno tá bem tranquilo jogando a bola dele lá no Japão, onde a cobrança é bem menor e cara, é um moleque que mereceu, né? A gente sabe que lesão no joelho é muito complicado. Mas e você? Também esperava muito dele? E conta pra mim, qual outro jogador que você colocou muita expectativa, mas que nunca entregou aquilo que você esperava? Comenta aqui, eu quero saber a sua opinião. E também me diz se é esse aqui, ó, do vídeo que a gente falou aqui no canal. Clica aqui que eu te conto melhor essa história.